Numa visita de estudo, já não sei onde, estava sentado no chão, quietinho, juntamente com os meus colegas, o que é uma proeza e tanto se considerarmos que éramos todos putinhos, à exceção da professora, que era adulta. E estávamos ali à espera da fotografia, momento em que fingíamos uma quietude que é característica da idade precoce. Eu estava ali numa posição de fantoche abandonado. Se vissem a fotografia, era uma espécie de fantoche desprezado. Talvez um fantoche célebre que foi abandonado e estava ali todo corcunda numa pose. Mesmo que houvesse vida naquele fantoche, nunca mais seria vertical. Naquela altura, ou estaria a pensar na morte, ou estaria a pensar na memória. Dois temas que ocuparam a minha cabeça desde sempre. Inicialmente com menos vocabulário, inicialmente com mais fascínio, procurava, via no outro qualquer coisa que eu desconhecia, seja no capítulo da memória, seja na morte, um personagem que estalávamos os dedos e deixava de fazer parte do elenco. Onde é que este personagem foi? Não há orçamento para esta pessoa, deixou de haver orçamento. O tema deste episódio é relativamente à memória. Recordo-me de... Na altura não tinha vocabulário, mas desde cedo comecei a notar pessoas que andavam ali a patinar à procura de uma palavra, pessoas que rapidamente esqueciam aquilo que tinham acabado de dizer, e é preciso frisar que é antes do advento da internet, das redes sociais, porque tudo isso contribuiu para um aceleramento e uma espécie de esquecimento coletivo. Nem é para aí que eu quero ir, ainda que esteja mais ou menos ligado. Mas via ao meu redor pessoas que se iam esquecendo de coisas. E aquilo fazia-me uma certa confusão, dado que eu estava no sentido contrário, ainda que não tivesse muita consciência disso, em que muito daquilo que se faz na escola é memorizar, e a memória, ainda que tenha caído no desprestígio, é a fundação, é aquele passo de sumo. Parece inútil, mas sem a memória não se pode construir seja o que for. A memória é uma construção em altura. Caso desprezemos este passo, que é já um abuso de linguagem inicial, nada feito. E parecia-me quase uma espécie de desperdício. Se, ao olhar para os outros, via que o esquecimento é quem ganha, para que memorizar esforçadamente ou instintivamente? Nem indo para aí. Acho que sempre tive boa memória, comparativamente com os que estão à minha volta, e graças a este advento da internet, acho que o abismo cresceu. Uma pessoa dita típica, atualmente, a memória é uma memória fraca. Fica pouca coisa. No entanto, posso também pôr-me numa posição inferior quando comparado com pessoas que eu sei que têm uma memória, ou pessoas que eu conheci que tinham uma memória prodigiosa. Tudo o que aparecia à sua frente ficava arquivado belissimamente, focando naquelas pessoas que se vão esquecendo das coisas aos poucos. Palavras, frases, pessoas, rosto, e entretanto há um nome para tudo isto: o Alzheimer. E eu vivo numa vila que há cada vez mais velhos, e tenho-me dado conta que o número de pessoas com Alzheimer é cada vez maior. É assustadoramente grande. O que, extrapolando, é uma bela imagem de um país cheio de velhos, um país em que a maioria das pessoas tem Alzheimer. Do ponto de vista humorístico, pode ser um ponto de partida para um beat stand-up, mas recuando um pouco, é algo com o qual eu não consigo conviver assim muito pacificamente. Assim que eu descobri, quando era puto, o que era o Alzheimer, ou pelo menos fiquei com umas luzes e esta vertigem em que o esquecimento toma conta de tudo o que é nosso. No fim de contas, a memória é uma espécie de biblioteca pessoal onde vamos organizando a nossa biblioteca bizarra, onde temos listas de compras de um ano qualquer porque está ligado a um acontecimento e um primeiro beijo. Não sei que é um arquivista da nossa cabeça, é alguém com um feitio muito peculiar. Ainda assim, é tudo o que temos. Nós somos uma espécie de colecionador com um gosto que duvidoso, porque não há critério. Podemos encontrar a espaços algum critério. Pessoas que gostamos, pessoas que não gostamos e ficaram no outro dossiê, mas esquecem dos extremos. Há muitos episódios
que dificilmente arranjamos uma justificação para eles estarem na nossa cabeça. O primeiro dia que comemos strogonoff, recordo-me eu, foi em Tavira, numa viagem de estudo, pai no 11º. Não há razão nenhuma para eu me lembrar disso, mas recordo. Mas és gordo. Ok, está aí uma justificação provisória e também satisfatória. A respeito do Alzheimer, foram aparecendo cada vez mais casos, e aqui na minha vila são muitos. É angustiante que aquilo que está à nossa volta, eu não sei se é uma construção, se a nossa identidade é uma construção ou se não passam de andaimes. Seja como for, é uma erosão. E é uma erosão que não é controlada, ninguém percebe. Volta e meia há uns desajustes. Se naquele dia a pessoa esquece de uma e de outra coisa, no outro dia pode-se lembrar dessas coisas que se esqueceu e esquecer-se de outras. Ainda que, envolvidos uns tempos, começa a haver padrões. Recordo-me aqui de uma velhota que talvez a memória mais sagrada para ela era uma memória ali da adolescência, provavelmente dos primeiros namorados, em que o encontro qualquer em que ela bebeu Coca-Cola dava-lhe gozo beber Coca-Cola, tanto que às vezes ela já nem sabia quantas Coca-Colas é que tinha bebido e estava sempre a pedir Coca-Cola. Aquele momento marcou-a. Era aqui que eu queria chegar, finalmente. Não tenho pretensões de ser exaustivo. Há aqui um tipo, ou antes de ir para aí, se criássemos uma metáfora, se isto não fosse uma espécie de movimento desumano, se pensarmos que a mente humana / memória é uma flor com imensas pétalas, o Alzheimer vai arrancando as pétalas. E volta e meia volta a colar essas pétalas, enquanto tira outras. Nós não conseguimos ao certo perceber essas pétalas, e essas pétalas são memórias que normalmente estão ligadas a palavras. Se esquecermos as palavras, depois é difícil chegar a essas memórias. Há uma ligação, se não direta, de intimidade entre a memória e a forma como a verbalizamos. Se não temos a memória da palavra, não conseguimos verbalizar. Mais que isso, não sei, porque não estudei, mas uma ligação que me parece crucial. E assistir à derrocada de uma pessoa com Alzheimer, como se cada um de nós tivesse uma espécie de dicionário íntimo, ao qual o Alzheimer vai arriscando palavra por palavra, sendo que volta e meia apaga o risco e temos novamente aquela palavra, mas arrisca duas, vai sempre no sentido em que, de repente, estão todas as palavras apagadas e regressamos ao nada. Regressamos ao nada. Agora sim, para aquilo que eu quero dizer. Eu tinha chegado aqui já várias vezes, por diversas formas, este apagamento, este despetalar do vocabulário, em que chegamos ao nada e só conseguimos gemer e aproximamos de uma animalidade que não é uma animalidade triunfante, porque há animalidades triunfantes como no sexo, onde nos despedimos das palavras, mas este Alzheimer é uma espécie de ir ao início, mas de uma forma que é muito desumana, pá. É dar uma marretada na identidade, nas construções que fomos fazendo. Por vezes é movediça, por vezes é uma ficção, mas é aquilo que temos. E regressar ao início com uma mão à frente e outra atrás, sem poder dizer que temos uma mão à frente e outra atrás. São dois exemplos. Um é um político que pode eventualmente ter Alzheimer ou outra espécie de demência. Ainda é uma hipótese. E depois uma certeza, mas que não vou dizer porque não é do domínio público, um escritor bastante conhecido que está a ser cometido de Alzheimer, e aquilo que nós podemos fazer, conhecendo a obra desse escritor, eu bem desconfiava. Eu recordo-me, sei lá, há 15 anos, será que? E o será que ficou mais manifesto na coleção de crónicas que eu estava a ler dele. A ideia que eu tenho do Alzheimer, que é esta que eu passei, que é um desaparecimento das palavras, mas entre uma coisa e outra o que fica são fixações. Esta idosa tem a fixação da Coca-Cola e tudo aquilo que ela representa, embora umas vezes se lembre, outras vezes não, mas é condensar aquele momento importante naquela lata de Coca-Cola, a que ela quer voltar uma e outra vez. No caso de um escritor que a flor de palavras é muito maior, é mais difícil. É mais difícil perceber quando é que começa o Alzheimer, porque para a pessoa típica que tem menos palavras, quando tiramos 100 palavras a essa pessoa, nota-se, há qualquer coisa que está a acontecer. Se retirarmos 1000 palavras a um escritor possante, pode ser que ainda não se note. Mas, antes de haver essa carência de palavras, claro que é sempre retrospectivamente, vemos ideias fixas.
E essa luta tem-me ocupado as últimas semanas. Há um caso que é certo e o outro é uma hipótese. É esta luta que me parece que existe e não sei se está documentada, que é o Alzheimer quando ataca uma pessoa com memória prodigiosa. Eu acho que é uma luta intensa a decorrer na cabeça dessa pessoa. Eu quero me agarrar a todas as palavras e há ali uma espécie de convulsão de momentos que às tantas não sei se existiram. E no caso deste escritor, a maior parte deles não existiram. Há aquela imagem da matança do porco em que se esventra o porco e o porco parece estar a agarrar à vida. Ai caralho, se pudesse matava-vos a todos. E eu sinto que é isto que acontece na cabeça de alguém quando está a ser tomado pelo Alzheimer. Para uma pessoa típica, nota-se, o vocabulário diminui facilmente e reduz a meia dúzia de memórias, meia dúzia de coisas. Quando ataca uma memória prodigiosa, o combate é uma coisa formidável. Por um lado, formidável no sentido em que há muitas imagens a concorrer, como se fosse para camuflar, a dar luta ao Alzheimer, mas com o decorrer do tempo percebemos que as imagens vão afunilando. Acho que ainda é mais angustiante. Ver o definhamento de uma memória prodigiosa ou de um talento prodigioso é angustiante mesmo, pá. Quando se nota isso. E depois podemos fazer este exercício que é vão, onde é que isto tudo começou? Isto certamente ocupará depois os exegetas desse escritor. Eu não vou dizer, certamente aqueles mais ou menos entendidos devem ter chegado à conclusão qual é, não é? Não acho que não há um grande escritor, coleção de crónicas, há 20 hipóteses. Se fizerem um Dolitá, há grande probabilidade de acertarem. Já se escreveu sobre Alzheimer, já se escreveu sobre memória, mas o Alzheimer atacando alguém com uma memória prodigiosa, eu acho que é outro campeonato. Ele dá luta durante muito tempo, mas é uma luta condenada ao fracasso. Não quero romantizar, mas uma pessoa com o vocabulário típico parece que joga logo a toalha ao chão. Tenho vários casos aqui na minha vila em que parece que de um ano para o outro a pessoa jogou a toalha ao chão. Neste caso, o escritor, se for preciso, está certamente há pelo menos 10, 15 anos sem que se notasse. Agora é claro, olhamos para a obra retrospectivamente, ele se calhar está a patinar no Alzheimer há 15 anos. Será que havia forma de intervir um território de ideias fixas muito largo? Isso caberá ao tempo. Ele há de fazer a destrinça, há de joeirar, separar o trigo do joio, não nos cabe a nós. Era isto que eu queria dizer. Não há conclusão nenhuma. Isto tem-me ocupado as últimas semanas. O Alzheimer, quando ataca uma memória prodigiosa. Até ao próximo apiadeiro.